na cara do Pedro aqui, ó, alguns sonhos se realizando, né, Pedro? E ter a oportunidade de ter essa exclusividade da XP para os contadores é um privilégio muito grande. Vamos esperar só mais um pouquinho para eles poderem entrar com calma, a gente poder prestar atenção e espero que todos estejam aqui conosco. É isso, vamos aproveitar ao máximo, porque a agenda vai ser bem importante, vai ser bem enriquecedora para todo mundo. Turma, aproveitar esse momento aí de aguardo, primeiro para agradecer, Vivian, pela gentileza de você estar com a gente, e não só por estar aqui nessa live, mas também por proporcionar a gente vai falar agora com detalhes. É muito bom ter um parceiro próximo como vocês, então quero agradecer aí pela gentileza, e Leozão, que é o nosso sócio, que está tocando toda essa operação também, atendendo centenas de contadores. Muito obrigado aí pelo comprometimento também, pela dedicação. Nós estamos revolucionando juntos a contabilidade. Obrigado, meus amigos. Super prazer estar aqui, gente, de verdade. E a gente está com a sala já cheia, né, Pedro? Está enchendo, está enchendo. 48. Bacana. É só mais um minutinho. Você sempre faz as lives aqui? A gente faz muita live aqui. Na verdade, aqui é um andar, né, de comercial. Então, hoje a XP ela fica aqui na Faria Lima com a JK. E ficam praticamente 5 andares, com todos os times, empresas, private, corporate. E é onde tudo acontece, né? Então, acho que é sempre diferente poder fazer uma live daqui, ter esse contato com o público, com os nossos clientes, levando as soluções, e as pessoas também entendendo e vendo como uma coisa que funciona, né? A gente tem um rolo muito grande da XP, tá apoiando os contadores nesse tema e tá aqui presencialmente contigo, acho que para a gente é emblemático, entendeu? Em vez do escritório estar aqui em São Paulo, a sede fica em São Paulo, a gente tem contadores do Brasil inteiro. Mas está aqui olhando, entendendo, a gente trocando, a XP entendendo como os contadores funcionam, a gente entendendo como a XP funciona, acho que é fundamental para essa parceria, para esse... Mais do que uma parceria, eu acho, né? Por essa mudança de categoria na minha cabeça. É um pouco do que a gente muito fala, né, pessoal? Acho que muito em linha com o que a própria contabilidade.net coloca e o que o XP Empresas tem como jornada é o propósito, né? Que é muito além de um produto propriamente dito, e como essa jornada com o propósito de agregar a mais, né? Agregar valor para a ponta, para o cliente, faz com que a gente tenha muito mais relacionamento, muito mais proximidade e verdade com o cliente na ponta final. Eu acho que quando a XP se propôs a fazer o que ela faz diferente, ela se propôs exatamente a fazer algo mais particular que os bancos tradicionais não fazem. E eu acho que o contador é um personagem fundamental, porque dificilmente alguém conhece o contador melhor do que... dificilmente alguém conhece melhor o cliente do que o contador. Então, é um pouco do que lá atrás o Guilherme Benchimol fez, se tornando um assessor com tema de educação e uma educação consultiva para os clientes para aprenderem a investir. É um pouco do que hoje o contador tenta fazer com as empresas para tentar organizar um pouco o que a empresa hoje é carente de informação. As instituições financeiras, no geral, elas normalmente direcionam as necessidades dela para com o cliente. Eu acho que a XP se propõe a fazer diferente, atender o cliente no que ele precisa. E é totalmente o que os contadores fazem, entendeu? Muito. Então, acho que é um pouco disso. Ouvir o cliente, né, Léo? No fim, é a gente muito conversando com o cliente, ouvindo das suas necessidades e desenhando ali a melhor solução de acordo com o perfil, né, de cada empresa, de cada setor, enfim, de cada aspecto que a gente pode tornar mais eficiente o negócio, seja na ponta de investimento, seja na ponta de crédito. É isso. Bom, vamos lá, vamos começar um pouquinho do nosso bate-papo. Na verdade, já começamos. Já começamos. Mas eu queria começar entendendo assim, por que a gente propôs fazer essa live, esse bate-papo com os contadores? Hoje a gente eu estou interagindo muito, eu e meu time, queria mandar um beijo para o meu time, Tiago, Nicolas, Bruno e Giovana, além da Marcela e a Raine. A gente atua diretamente com os contadores,
e a gente fez algumas pesquisas entendendo como a gente poderia apoiar os contadores melhor, né? E nessa live de hoje, nesse bate-papo, a gente, além de conhecer um pouco melhor toda essa mudança da categoria, né? A gente vai deixar claro para o contador quanto ele pode ganhar com essa parceria e a gente vai lançar um desafio financeiro hoje para os contadores para que eles possam impulsionar e ganhar mais dinheiro através de produtos e serviços financeiros. Bacana, obviamente, com o apoio da XP. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer. A live, o foco é esse. A gente vai bater papo, a gente vai conversar, mas hoje o contador ele tem um tempo muito escasso. Então, se ele está dedicando o tempo hoje para nos escutar, a gente tem que trazer alguma coisa de valor para ele. Eu acho que tangibilizar para ele hoje quanto ele pode ganhar, ou dar sinais de quanto ele pode ganhar, é algo fundamental para que ele possa, de fato, poder seguir com essa parceria. Maravilha. Fechou? Vamos nessa, então. Bacana. Primeiro eu queria dizer como vai ser a live. A gente vai à live até às 8 horas. Eu estou com 2 parceiraços meus aqui, que é o Davi e o Zé. Eles estão olhando o chat, então façam perguntas, façam sugestões, que a gente vai dar uma parada e vai tentar responder todas. As perguntas que eu não consegui responder, nem eu nem a Vivian, a gente vai... Eu vou responder depois, com calma, para que a gente não tenha uma live eterna e extensa, né? Mas vamos responder todas as perguntas. Fechado? Bacana? Bacana. Então, beleza. Eu vou me apresentar um pouco. Não sei se todo mundo me conhece. Eu sou o Léo Guzmão. Ninguém me chama de Leonardo. Incrível, né? Acho que só minha mãe me chama de Leonardo. Mas sou o Léo Guzmão. Eu tenho a oportunidade de ser sócio-diretor da Investimentos.net, que hoje é o escritório de AI, que apoia todo o ecossistema da contabilidade.net, e o Pedro Nery, meu sócio. Tenho 41 anos, tenho 3 filhos, sou enlouquecidamente apaixonado pelos meus filhos, faço tudo por eles. Sou casado, sou louco pela minha esposa também, minha parceiraça, minha parceira de vida, de tudo, de alma. E tenho 23 anos de mercado financeiro, né? Então, estou nessa batalha, nessa construção, e procurei ser completamente disruptivo e fazer esse apoio junto à categoria contábil, que eu confesso que eu estou apaixonado. Eu não conhecia como estou conhecendo agora, estou completamente apaixonado. E você, Vivian, conta um pouquinho de você, para que a galera possa te conhecer e a gente entenda um pouquinho. Vou apresentar também, Léo. Bom, eu sou a Vivian Sesto, sou uma das coordenadoras comerciais aqui do time XP Empresas. Estou na XP desde 2018. Na verdade, entrei na XP com o propósito de auxiliar, né, a como desenhar soluções XP Empresas voltadas a esse propósito de gestão de caixa e negócio. Me tornei sócia da XP em 2020, então sou sócia desde então. Mas antes de XP, eu trabalhei em mais de 5 instituições financeiras também. Então, passei aí por grandes casas, né? Citibank, Real, Santander, Banco Safra. E aqui na XP, realmente, acho que eu encontrei uma jornada que realmente traz muito a minha essência, sabe? Então, falando propriamente aqui, dentro do nosso negócio, a gente tem muito essa frente de entregar soluções completas, né? Diferentemente dos bancos. Na minha vida pessoal, em linha com o que você falou, eu sou uma pessoa que muito me dedica ao trabalho, então a gente sempre tende a trazer essa proximidade com os nossos escritórios e basicamente com os nossos clientes, que é um pouco dessa conexão que a gente quer ter. E na vida pessoal, bom, apaixonada por viagem, natureza e arte, é uma coisa que eu gosto muito de música. E de uma forma geral, acho que a gente pode tentar unir muito essas duas forças, né? Que é o quê? Aproveitar do quanto os contadores hoje, eles naturalmente têm de contato e relacionamento com empresas de todos os portes, né, que a gente sabe que vocês se relacionam com empresas por muitas vezes até pequenas, e o quanto esse universo, independentemente do porte da empresa, né, Léo, ele acaba sendo distante de soluções mais eficientes junto aos grandes bancos, né, até fazendo uma leve introdução com o que eu tenho de experiência, né, também nesse tempo todo, foram 18, 17 anos em grandes bancos, e dentro desses bancos, uma coisa que fica bem clara, né? Infelizmente, os bancos, eles segregam o atendimento do cliente por porte de faturamento. E isso, inevitavelmente, faz com que as empresas, geralmente as empresas que têm um faturamento menor,
fiquem mais distante de soluções Tem e menos de... oportunidade. Exato, muito menos oportunidade. Então, é um pouco disso, né? Acho que é sobre isso que a marca XP Empresas, junto da Contabilidade Net, vem como propósito de agregar diferentemente, né, num modelo totalmente diferente do que os bancos hoje atuam. Eu concordo. E muito em linha com a história da XP, o Pedro, ele há uns 5, 6 anos atrás, ele fez um movimento de educação onde ele entendia que o contador ele poderia ser mais do que só fazer os serviços burocráticos e exigidos por lei. Então, ele começou um trabalho de contabilidade consultiva através de educação, onde ele apoiava o contador a que ele se desafiasse, que ele fizesse diferente e ele acoplasse ao ecossistema dele coisas que ele já sugeria para o cliente dele, porque o cliente tinha a relação de confiança com o contador, que eu acho que é a coisa mais importante em qualquer tipo de mercado, é a relação de confiança do cliente com o prestador de serviço, ou com o fornecedor, ou o que seja. E através desse movimento que o Pedro vem fazendo, a XP o procurou. Acho que a XP identificou nele esse mesmo DNA, esse mesmo skill, essa mesma vontade de fazer diferente através da educação. E acoplar nesse ecossistema o tema dos produtos e serviços financeiros. Que hoje o contador, eu te confesso que o contador já indica, só que ele não era remunerado. Só os bancos eram remunerados. Os bancos de varejo, esses bancos que a gente conversou, que são bancos que hoje fazem um trabalho pouco consultivo, vamos botar assim, mais diretivo, mais limitado, sim, talvez. Sim. E a proposta da XP, como se propor a fazer algo diferente, o contador que conhece o cliente, o contador às vezes conhece o cliente melhor do que o cliente. Entendeu? Eu já vi várias vezes isso. E a XP procurou o Pedro e o propôs da gente conseguir disponibilizar essa remuneração para o contador, uma vez que ele já faz esse serviço de recomendação. Isso é bacana, porque assim, acho que tem muitos contadores que talvez já tenham entendido um pouco do propósito, né, junto do Pedro e da Contabilidade.net, mas assim como eu também tinha um pouco de curiosidade de entender, né, como que vocês tinham esse embasamento e o que move hoje a Contabilidade.net, né, nessa missão. Então, acho que é legal, até porque tem muito contador, às vezes, que está entrando aqui pela primeira vez e quer entender um pouco mais do modelo. Mas, assim, eu te confesso que a tese, e eu tenho a oportunidade, tá, de conviver com o Pedro e com o Davi. Davi é o CEO hoje do nosso grupo, Contabilidade.net, o Pedro é o co-CEO, mas a paixão que eles têm pelo contador, pela mudança da categoria contábil, de apoiar o contador, eu acho que ele é tão importante para o mercado financeiro que eu acho que às vezes ele não sabe o quanto ele é importante, sabe? Ele é fundamental na cadeia, porque é ele que recomenda, é ele que sugere ao cliente dele, ele é um consultor. Que tem acesso aos números, né? Com certeza. Porque hoje, até falando, né, num futuro, né, pensando em mercado financeiro, open banking, hoje os dados financeiros de uma empresa, eles são super restritos, né? Então, ainda, né, os dados financeiros de uma empresa ficam, né, ali nas mãos, obviamente, dos bancos onde aquela empresa tem relacionamento. Se aquela empresa hoje não tem relacionamento em outra ou de mais instituições, esses dados realmente ficam restritos. E o quanto o contador, ele acaba sendo uma persona, né, de muita confiança, que tem o poder ali de fazer um trabalho realmente enriquecedor e consultivo, né, não só para a empresa, mas para o grupo econômico como um todo, e trazendo ali a eficiência e principalmente, né, agregando valor para a vida daquela empresa, né? Principalmente a gente fala aí pós-pandemia, né? Acho que foi uma crise com assim, diversos desdobramentos e que a gente temia ali o fim dela. Então, o quanto que essas pessoas, né, e o contador na confiança da relação, ele pode fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença se ele tiver esse olhar e esse propósito realmente de entender o quanto que é precioso, vamos falar assim, essa função. Né? O Pedro usa uma metáfora que eu acho super interessante, que quando você tem algum problema básico, você procura um médico, você sabe o que medica, mas quando dá um problema sério, você vai a um médico. E o contador é um médico das empresas. O empresário hoje no Brasil, para ele perdurar, ele já é um vencedor por si só. Mas se ele não tiver um médico como
o contador, para apoiar ele nesse processo, cara, é muito difícil ele conseguir perseverar e continuar com toda a jornada dele dentro da evolução da empresa como um todo mesmo. Então, eu já cansei de ver os contadores sugerindo que tipo de produto, como está o fluxo de caixa dele, se sobra dinheiro, se falta dinheiro. O contador conhece como funciona a engrenagem da empresa. Então, ele é uma peça fundamental para a empresa. Então, é encantador como o contador faz isso e de uma forma, acho que não sendo remunerado até agora. É surpreendente como ainda isso acontecia, sabe? Agora que a gente está atuando com isso, eu fico pensando assim, como assim ele não era remunerado? E sabe como uma coisa que é bacana, que o Léo está contando aqui, que passa um filme na minha mente mesmo. A gente aqui pelo XP Empresas faz muitas reuniões com clientes, pessoas jurídicas, né, todos os dias, inclusive com a contabilidade.net. E é muito comum, gente, assim, quando a gente faz reunião com o cliente final, por muitas vezes, nós, do mercado financeiro, o cliente nos perguntar se a gente tem algum contador, se a gente tem um trabalho de consultoria na parte tributária, ou vice-versa, né? No caso da contabilidade, o quanto que muitas vezes vocês também são questionados em, poxa, qual que seria a melhor solução nesse caso? O que você me indica? Né? Porque, na verdade, são cadeiras, né, complementares. Então, na verdade, eu acho o quanto que a gente pode, juntos, trabalhar essa junção em relação ao que é a contabilidade net. Espera aí, só um minutinho. E ao que a gente está com a Tem uma presença. Não, eu não posso não falar. Campelo, quando está aqui, ó. Parece aqui, ó. Não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado. Fala, pessoal. O que é aqui? A gente está fazendo uma live dos contadores. Uma live dos contadores. Gente, vou apresentar, né? Felipe Campelo, nosso head aqui comercial do time XP Empresas, PMS. Bem-vindo, Campelo. Prazer estar aqui, pessoal. Bom que vocês estão aí batendo esse papo. Tenho certeza que está muito rico aqui o papo com o Léo e com a Vivi. 100% à disposição aí para ajudar em tudo que vocês precisarem. O objetivo aqui é fazer negócio, certo? Com certeza. Obrigado. Sento couro, galera. Obrigado. Obrigada, Campelo. Obrigado. Mas é isso, acho que é muito bacana poder entender um pouco mais da visão dos contadores, né? E o quanto o nosso trabalho, né, nessa parte da parte financeira da análise das soluções, ele é complementar, e o quanto a gente também, do lado financeiro, por muitas vezes, a gente também é questionado de profissionais, né, linkados ao setor de contabilidade, e o quanto esse mercado ele realmente é necessário para ter a melhor junção, a melhor eficiência. Eu te confesso que na minha conversa com os contadores têm ensinado como a gente do mercado financeiro tem que atuar com os clientes. Perfeito. De tanto que eles conhecem a engrenagem. Então, eu te confesso que nessas visitas que eu fazia com o cliente, eu até achava que eu sabia o que o cara precisava. Hoje, conversando com o contador, parece que vem um relatório limpo para mim de tudo que o cliente precisa. Um diagnóstico, né? Um diagnóstico, exatamente. Como um médico mesmo. Os exames estão prontos lá. Ele mesmo que faz os exames, que são os relatórios, documentos contábeis, e ele ainda me traz o diagnóstico. Então, assim, eu me sinto até mais seguro em sugerir algo para o cliente, uma vez que eu tenho um contador que faz esse trabalho consultivo, esse trabalho de aprofundar em todo o DNA da empresa, como um todo. Eu queria trazer para essa live um pouquinho e dividir um pouco, até porque é para deixar claro, hoje a gente está se propondo a ser um braço do ecossistema do contador. O contador não precisa, Viviane, saber de investimento, não precisa saber de todos os produtos. Ele pode saber se ele quiser, mas ele não precisa fazer isso. Em conversa com os contadores, eu percebi que o contador ele tem muito pouco tempo disponível. Pela atividade dele mesmo. Contadores que atendem final de semana, atendem no horário que o cliente pode, resolvem incêndio. Então, o contador ele tem muito pouco tempo para dedicar a qualquer coisa que seja diferente do que a contabilidade consultiva que ele faz com os clientes dele. Então, nessa história de aprendizagem, a construção da relação de confiança do escritório com o contador faz com que a gente possa se apresentar para a carteira dele como fornecedor dele e parte do ecossistema, onde a gente vai apoiar o cliente dele com produtos e serviços financeiros sob a supervisão do contador. Maravilha.
Se o contador, e eu entendi que se o contador hoje se predispor a ligar para toda a carteira dele para falar dos produtos e serviços financeiros, ele não vai conseguir. E não é porque ele não tem capacidade disso. Obviamente ele tem, mas ele não tem muito tempo. Perfeito. Então, eu fiquei pensando, como eu posso apoiar o contador para que ele possa identificar essas oportunidades e ele possa colocar a gente nesse processo? Você tem que falar de produto. Esse foi o meu desafio. E é um ponto bem importante, né? Porque hoje, quando a gente fala nessa conexão, nessa ponte, o contador está na frente do cliente, é ele que está ali conversando, entendendo os números, vendo o balanço, e por muitas vezes, esse diagnóstico que a gente está trazendo aqui, que o contador ele pode fazer, ele não necessariamente precisa ser técnico em produto. Não, Na verdade, é 100%, pessoal, ligado às evidências do que a gente tem de sentimento ou que os números propriamente demonstram. Eu brinco aqui na estrutura de empresas que existem, e assim, de uma forma muito didática, tá, pessoal? 2 formas da gente identificar um direcionamento, e eu tô falando de um direcionamento que nem é produto, tá? Basicamente, quando a gente fala no nosso propósito hoje, que o contador pode levar junto à contabilidade net, é o quê? Trabalhar uma gestão de caixa e de negócios mais eficiente. Perfeito. Ponto. Por que de caixa e por que de negócios mais eficiente? Porque no caixa, quando a empresa tem um caixa superavitário, naturalmente esse caixa pode ser rentável a favor do próprio negócio. Simples assim. Porém, nem toda empresa tem um caixa superavitário. Então, existe o outro lado, que são empresas que têm necessidades de tomada de crédito, aí são empresas que estão deficitárias, né, no caixa, onde o próprio contador ele pode identificar que aquela empresa está tendo um descasamento entre entradas e saídas, né, receitas e despesas, e aí, obviamente, a gente pode propor linhas, soluções de captar recursos no crédito, ou até proteger essa empresa em outras soluções de câmbio e proteções de variação, né, de moeda ou até de uma compra de matéria-prima. Agora, o mais importante que a gente não pode deixar de falar é realmente deixar muito claro que para o contador identificar ou fazer essa conexão, né, junto da contabilidade net, basta com que ele basicamente converse com a empresa. Converse com a empresa, entenda ali o momento que a empresa está, né? Porque às vezes numa conversa, num café, a gente sabe que o contador está ali, toma um café, às vezes tem cliente que gosta, né? Às vezes não, a maioria deles, vamos falar a verdade. Hoje em dia, a gente fala que amamos banco digital e tecnologia, mas a gente adora tomar um cafezinho ainda, né? Então, o presencial é super importante. Muito. Engraçado você falar isso, que é exatamente o que eu tenho escutado dos contadores. A gente brinca que é como se fosse o contador de identificar 4 coisas. Primeiro, sobra dinheiro, se falta dinheiro, se ele protege através de seguro e se ele opera com moeda estrangeira. Ponto. Perfeito. Se ele conseguir identificar essas 4 coisas, deixa que a gente faz outro papel. Deixa que a gente comercialize os produtos e serviços financeiros. E o contador vai usar a gente como fornecedor e vai só recebendo valor em relação a isso. Então, é mais simples do que isso impossível, porque o contador ele tem acesso ao coração. Quem tem uma história PJ, ele tem acesso ao coração da empresa, que é o fluxo de caixa. Isso aí. Se ele sabe como ele paga, como ele recebe, se ele sabe se falta dinheiro ou se sobra dinheiro, ele já tem a identificação que precisa. Tem alguns contadores que falam assim, Léo, como eu posso ganhar mais dinheiro através dos produtos da XP? Eu falo, simples, seja o melhor contador, consultor que você possa ser. É verdade. Quanto melhor contador você for, quanto mais oportunidade você identificar, mais dinheiro você vai ganhar através Quanto mais o contador tiver na mão o cliente no sentido de relacionamento, de saber na essência, na profundidade, o que aquela empresa passa, que é o contato, né, gente? Que é o dia a dia. Porque, na verdade, hoje, o que difere, né, um bom contador? Né? É essa proximidade, essa conexão, né, Léo? É a relação de confiança. né? O contador tem a coisa mais preciosa no mercado financeiro, que é a relação de confiança. O cliente confia no contador. O cliente conta para o contador coisas que ele não conta para a família. O contador tem acesso a informações que a família dele não tem, tal grau de confiança. E aí, a minha missão com os contadores é eu ganhar a confiança do contador, que eu vou dar um atendimento tão legal, ou tão digno, ou tão sério, como o contador dá para o cliente dele. E é por isso que eu acho que a XP faz todo sentido, porque a XP, ela se propõe desde o início a fazer isso. Sim. A não entregar ao cliente
o que é mais rentável para a instituição, e sim o que é importante para o cliente, a necessidade real do cliente. É isso, e um ponto bem legal que você trouxe aqui é por que o contador também precisa se limitar a ter só o relacionamento, né? Ou mesmo o controle dos números, porque não deixa de ser uma limitação. Não, com certeza. Porque quando a gente analisa, né, a jornada que esse contador pode ter ao longo do contato com aquele cliente, o quanto que ele pode ser responsável pelo sucesso daquela empresa, é aí que o contador vai encontrar um propósito ainda mais profundo, né? Passado pandemia, acho que vários contadores aqui, vocês também no mercado viram, quantas empresas, né, pessoal, assim, na pandemia, não só algumas, né, fecharam, entraram em recuperação judicial, mas outras não só sobreviveram, como conseguiram se destacar em relação ao fluxo de caixa. Então, eu acho que fazendo mais uma vez esse contexto que o Léo está colocando, e muito bem colocado, hoje o nosso atendimento, né, nessa conjunção de jornadas entre contabilidade e soluções financeiras, nada mais é do que uma continuidade para uma vida, para uma solidez longa em relação à saúde financeira das empresas. Eu acho que isso é fundamental e indo um pouco além, o contador protege a empresa, porque o contador é o profissional que vai falar para o empresário, fala assim, não faz esse movimento agora, porque o seu caixa não vai aguentar. O contador olha, se você não tiver essa estratégia fiscal, você não vai ter o que você precisa ter para poder fazer. É muito, muito, muito importante. Só para você ter uma ideia, o contador hoje, o contador consultivo, né, ele tem uma série de produtos que ele indica para o cliente dele. Certificado digital, BPO financeiro, tem uma série de outros produtos que eu aprendi, eu acabei conhecendo, e realmente sou apaixonado pela categoria, que eu acabei conhecendo que o contador já faz. Mas, para o contador, na essência, ele fazer o serviço contábil, ele cobra em média de cada cliente R$500, mais ou menos. Mais ou menos R$500. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas simulações que, por exemplo, se um cliente deixar, sei lá, 1 milhão numa operação de compromissada que a gente chama, vocês não precisam saber o que é compromissado. Compromissado é aquele dinheiro que fica parado em conta que o cliente vai usar em menos de 30 dias. Aquele caixa nervoso. É isso, aquele caixa que sobra. O contador vai ganhar aproximadamente R$1.400. É muita coisa, né? R$1.400. Ou seja, ele ganha isso só indicando para a gente poder apoiar com o dinheiro que está sobrando. Léo, mas eu não... Um cliente. Léo, mas eu não tenho um cliente que tem 1 milhão. Tá bom, você tem um cliente que tem 500 mil? Que vira um mês 500 mil na conta? Tenho. É metade de R$700. É mais do que o serviço contábil dele, que cobra R$500. Então, a gente consegue dobrar, triplicar a cada cliente a rentabilidade através dos produtos e serviços financeiros. E nós já temos contadores fazendo isso, tá? Nós já temos contadores fazendo isso. E mais já ganhando isso, eu acho que, até como propósito de agregar para a profissão, o quanto que um contador, obviamente, é muito do que o Pedro comenta, né, nos fóruns dele, que eu super acompanho, sou fã, Pedro. Estamos aqui à distância, mas acompanho o teu trabalho. E de verdade, é um trabalho... muito foco, né? E também dá para ver o quanto você tem esse propósito dentro da tua descrição. E o mais bacana, né? O quanto que o contador, quando ele se coloca nessa posição de agregar valor real para a empresa, o quanto que ele está agregando para a própria profissão, até para que ele busque clientes mais sofisticados, clientes maiores, clientes que possam aumentar essa a carteira, né, de próprio relacionamento dele, e empresas que podem, né, até aumentar o ticket médio de consultoria em relação ao trabalho dele, porque realmente são profissionais diferenciados. Então, quando a gente olha a quantidade de CNPJs ativos e a quantidade de contadores por trás de cada CNPJ, é um oceano de profissionais. Mas quantos desses profissionais realmente têm esse pitch mais qualificado, têm essa preocupação genuína e podem fazer essa conexão com a contabilidade.net, como a gente está se propondo aqui? Eu acho que o contador ele pode mudar de patamar, era isso que eu queria trazer. Assim como tudo na vida e toda profissão, existem N tipos de profissionais e, obviamente, o contador ele pode se tornar uma pessoa ainda mais referenciada dentro da tua atuação, trabalhando
né, nessa conjunção, em conjunto com a contabilidade.net, obviamente, XP Empresas. E você vê, assim, o contador, ele já fazia isso, ele só não era remunerado. Sim. Ele já fazia, ele já recomendava. Você é contador, quantas vezes você recomendou uma conta para o colega do banco, um dinheiro que está sobrando, uma operação de câmbio, e você não foi remunerado. Só que hoje ele pode ser remunerado, sério, por dentro, através de um contrato, e numa empresa do tamanho da XP. Sim. Com a marca do tamanho da XP. Séria, que faz com qualidade as coisas, que tem pessoas totalmente preparadas. Então, é diferente. Nada contra outras instituições financeiras que talvez tenham menos pompa ou menos self-funding mesmo. A XP hoje tem um posicionamento de mercado de liderança. Então, o contador não está associado hoje a uma empresa de segunda ou terceira linha do mercado financeiro. Ele está associado à liderança. Acho que vale até a gente trazer um pouco dos big numbers aqui para os contadores que estão nos ouvindo, né? Como eu comentei, eu sou uma das coordenadoras do time comercial. Hoje a gente está falando de uma estrutura de praticamente 80 bi sob custódia, né? A marca tem um pouco mais de 4 anos, mais ou menos. Aqui na estrutura a gente atende empresas de todos os portes, até corporate large, 3, 5 bi de faturamento, empresas listadas, enfim. Então, hoje todas as soluções XP Empresas, o mais mágico aqui da marca é que, diferentemente dos bancos, como eu comentei no início, que a gente tem a segregação por porte, né? Então, os bancos, infelizmente, segregam os clientes por faixa de faturamento. Ponto. A empresa pode ter 10 milhões de caixa. Se ele tiver um faturamento lá de 5, 10 milhões, porque o cadastro é desatualizado, ou seja o que for, não vai ter acesso a alguma coisa. Ele não vai ter acesso, ele vai ter um atendimento digital, um banker lá que atende online com mais de 1.000 grupos. Então, essa é a realidade dos bancos hoje. Ah, Vivi, mas por que os bancos fazem isso? Porque na pessoa jurídica, Léo, você também já trabalhou em outros bancos, vai lembrar, junto comigo aqui, na pessoa jurídica, os bancos, eles segregam os clientes por faixas de faturamento, porque o foco é o crédito, nunca foi analisar investimento. Então, dado que o foco é o crédito, os bancos sempre segregaram por faixa de faturamento, e as empresas menores, que têm, obviamente, a maior quantidade de CNPJs ativos do país, a gente está falando aí que dos 18 milhões de CNPJs ativos, quase que 90% são empresas com faturamento abaixo aí de 100 milhões de reais, essas empresas ficam totalmente desassistidas. Na ótica do cliente, o financeiro dessas empresas, por muitas vezes se mistura ali a conta pessoa física com a jurídica, e ele não tem, né, a expertise para tratar, né, em relação a quais são as soluções mais eficientes. Então, quando a gente analisa ótica de mercado dos grandes players, a realidade do próprio cliente é que a gente vê o tamanho da oportunidade que o contador, que cada um de vocês aqui tem, como pessoa que pode e deve ter a missão de, analisar e conectar essas pessoas a uma frente de negócio, porque hoje a marca XP Empresas, ela não tem segregação de porte, não. Então, era isso que eu queria muito frisar. Hoje, a nossa estrutura, ela é uma marca única e a gente não tem segregação de produto. Então, isso é um ponto muito importante para que vocês consigam entender o valor da marca para com o cliente em relação a outros bancos, né? Vou dar um exemplo simples. A compromissada que você comentou agora, que é um produto de caixa nervoso, ou seja, toda empresa que tem um caixa, né, operacional, que sabe que vai ter saída no curto prazo, geralmente nos bancos ela aplica na aplicação automática. A aplicação automática não dá nada. Que só dá problema contábil, né? O contador odeia. O contador odeia colocar aquilo ali, porque dá um problema. Na hora de fechar o extrato consolidado é um caos, né? Vocês sabem bem. Pois é, só quem ganha com essa aplicação é o banco, porque ela tem IR, ela tem IOF, e é uma forma do banco captar funding próprio para emprestar na outra ponta. Pois bem, hoje existe uma solução de caixa para rentabilizar esse investimento de caixa nervoso, que é a compromissada, que é um produto sem IOF. A gente aqui na XP faz para boletas a partir de R$1.000. Ah, Vivi, mas eu nunca ouvi falar nisso no Santander ou no Itaú. Eles têm, mas está segregado só nas grandes empresas. Exatamente. O produto, ele sempre existiu. A questão é que esses produtos mais sofisticados, os bancos sempre restringiram para empresas de maior porte. E é aí que está um pouco do propósito aqui do XP Empresas em agregar soluções, independentemente do setor,
independentemente do porte, e é aí que a gente consegue realmente levar um pouco da visão, né, que o Guilherme Benchimol, não sei se todos conhecem, né, o Guilherme é o sócio fundador aqui do grupo, e ele muito trouxe esse mindset desde o início da abertura da companhia, muito ligado ao varejo, à pessoa física, né, de ajudar o brasileiro a investir melhor, a trazer isso de forma disruptiva pro brasileiro, mas isso também se reflete na pessoa jurídica, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu acho um super ponto, eu que estava no varejo, estava no atacado, mas todos os segmentos terem acesso, para mim, isso é uma coisa muito especial, e é bacana a XP ter a confiança de fazer isso através dos contadores. Porque o contador vai saber o que o cliente precisa. O contador tem um relacionamento com o cliente. O contador é uma peça fundamental para que essa engrenagem funcione e o cliente tenha a percepção de que é bom para todo mundo. Obviamente, o mercado financeiro é remunerado, mas ele também vai ser remunerado de uma forma justa e clara. O que nunca aconteceu. E eu acho que é legal da gente retomar aqui algumas coisas que a gente comentou, da importância, né, do contador, ele realmente não precisar ser um especialista XP Empresas. De forma alguma. Basicamente, basta ele, conversando com a empresa, analisando os dados ali, entender se é uma empresa que tem caixa superavitário, né, se tem caixa, independente do volume. Exatamente. Se é uma empresa que está deficitário, que está tendo um descasamento, né, Léo? Se trabalha com moeda estrangeira e se protege com seguro. Bota pra gente, eu sou parte do ecossistema do contador, que a gente vende para o contador. O contador hoje ele precisa ser contador. Bom, quanto melhor contador ele for, mais eu vou conseguir vender. E do meu lado aqui de XP Empresas, Léo, o que eu queria também deixar, acho que muito confortável por parte dos contadores, é que como frente institucional aqui da área, hoje mais do que falar do produto para entregar a solução para os nossos clientes e empresas, a gente quer muito estreitar esse relacionamento com os contadores através de educação em relação ao que os próprios contadores precisam. Então, hoje a gente está vivendo aqui diversas discussões em relação à reforma tributária. O quanto que esse aspecto, por muitas vezes, causa aí questionamentos, dúvidas para vocês. Então, por parte aqui do XP Empresas, hoje a gente tem time de economista, de research, de planejador sucessório e tributário. Então, o que a gente também quer costurar isso junto da Contabilidade Net é poder levar para vocês também um pouco mais de acessibilidade a esse conteúdo, né? Acho que quando eu falo em marca XP Empresas, mais uma vez, é muito mais do que produto. Hoje a gente tem uma agenda institucional, algumas abertas, né, em mídias sociais, outras direcionadas de forma exclusiva, que a gente faz com a Contabilidade.net de uma forma mais personalizada, mas a ideia é que a gente possa cada vez mais ter esse tipo de fórum, né, exclusivo aos contadores e trazendo profissionais da própria casa aqui para trazer um pouco mais de abertura sobre alguns aspectos que vocês, enfim, gostariam de ouvir, seja a solução do caixa, seja aspectos em relação a mercado financeiro, economia, tributação, enfim, acho que hoje o DNA da XP, ele está muito ligado a essa parte educacional. Essa veia, né, ela é muito presente aqui na XP, então esse ponto também acho que é um ponto importante da gente falar aqui, que, mais uma vez, né, ele vai ao nosso grande propósito, que é fazer com que cada um de vocês tenham muito mais do que mais um banco ou mais um produto, né? E tanto a Vivian quanto o Campelo, que esteve aqui, a XP toda, a gente vai fazer um cronograma de apoio, de educação ao contador, de passar esse conteúdo de uma forma sem a linguagem do mercado financeiro, que a gente possa se comunicar de uma forma mais simples e que o contador esteja inteirado e esteja participando de todo esse movimento. Vivian, eu preciso começar agora a falar um pouquinho do que os contadores devem estar ali meio que se mordendo. Mas, Léo, quanto é que eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar com esse trem todo? Né? Quanto é que eu vou ganhar financeiramente com esse trem todo? Show me the money. O que eu fiz? Nós não temos você sabe, eu não tenho um simulador por produto. Okay. Eu tenho algumas simulações que eu fiz com contadores que já estão ganhando dinheiro. Porque existe, no contrato, um sistema de parceria. Eu não vou comissionar o contador, através de um fez-levou. Então, a gente é sócio nessa. Sim. Então, ele vai ganhar parte do lucro. Ponto.
Isso é que é importante, eu acho que isso que é legal. Mas eu quero tangibilizar um pouquinho para o contador, trazendo um pouco dos contadores, e queria agradecer muito os contadores que já estão fazendo negócio conosco, já indicaram o cliente, a gente já está fazendo negócio, os contadores já estão sendo remunerados. Eu não posso, infelizmente, nominar os contadores que estão ganhando por um tema particular, mas eles deixaram eu compartilhar o que eles estão ganhando. Zé, você consegue compartilhar aquele material para mim? A gente vai colocar aqui na tela, né, Léo? Vamos colocar aqui na tela algumas simulações, tá bom? Vamos lá, Zé. Vamos lá, ó. Pode passar, Zé. Primeiro, compromissada. Cenário 1. O cliente ficou com 1 milhão nesse produto, que é aquele produto que eu falei que fica no giro. O cara aplica, resgata, é o dinheiro livre na conta. O contador que conseguir ter um saldo médio disso, de 1 milhão, em 30 dias, o contador vai ganhar R$ 1.200 de comissão. Novamente, Vivian, um serviço contábil de um contador, em média, R$500. Gente, assim, não tem nem o que falar, né? Porque... Aí, Vivian, não tem um cliente que tenha 1 milhão. Tá bom. R$500 mil por 30 dias, como está ali na tela, o contador leva 600. Gente, e assim, a gente, se a gente parar para pensar, hoje, quando a gente fala em pessoa jurídica, o ticket médio, né, quando a gente fala em aportes e custódia que as pessoas jurídicas têm, é muito maior que um cliente pessoa física. Então, vocês sabem, é muito comum a gente encontrar caixas muito robustos, mesmo em empresas pequenas, porque, naturalmente, ainda aqui no Brasil, muita empresa prefere manter boa parte do caixa na conta PJ, por uma questão de imprevisibilidade, por uma questão, enfim, de conforto, né, em relação ali ao caixa, né, de investimento da empresa. Então, é aquela coisa, o quanto que o contador ele pode aproveitar dessa característica, né, em relação ao segmento pessoa jurídica e propor e entender o que a empresa tem de disponibilidade de caixa, né, que é a custódia ali disponível, independente de ser um caixa mais nervoso, como a gente está colocando aqui, e até por muitas vezes pode ser que além desse caixa de giro mais nervoso, a empresa tenha um volume de caixa mais escalonado, que é um caixa com mais previsibilidade. Então, são dois aspectos do caixa aí bacana para que os contadores identifiquem. O mais importante é o quê, né, Léo? Toda empresa tem um caixa nervoso. Pelo menos um caixa, ou seja, toda empresa vai ter um gol para ser feito, né? Exatamente. Eu estou vendo algumas perguntas no chat, eu já vou abrir, já vou responder algumas delas. Deixa eu só passar o tema do simulador, eu prometo que eu vou fazer um pit stop e a gente vai responder as perguntas aqui do chat, tá bom? Vamos lá. E num terceiro cenário, o cliente que conseguir R$100 mil durante 30 dias, ele ganha R$200. Assim, tem de todos os tamanhos. Eu vou responder uma pergunta rapidinha que eu vi aqui. Esse valor é recorrente? É recorrente. Manteve 30 dias, vai ganhar. No mês que vem, mais 30 dias, vai ganhar também. Então, são receitas recorrentes, sim. Ou seja, vira uma receita recorrente do contador. Gente, isso é incrível. É muito legal, porque, na verdade, o contador ele consegue fazer um colchão de relacionamento. Certeza. E, obviamente, isso vai se projetando, né, Léo? Porque o que a gente vê aqui de comportamento do caixa das empresas é que a empresa hoje, pessoal, vocês sabem melhor do que ninguém, que boa parte delas vem buscando uma política de caixa mínimo. Política de caixa mínimo buscando o quê? Não só com que a empresa aproveite, né, situações de mercado e momento, mas para garantir conforto em necessidades e imprevisibilidades. Ou seja, quanto mais a gente provocar na empresa a política de caixa mínimo e, claro, ter essa empresa saudável em relação ao fluxo de caixa, mais esse caixa vai ter uma concentração maior em termos de volumetria e, obviamente, mais o contador vai ter um flow, né, que é um colchão mensal, e a hora que você coloca esse retorno, esse ganho financeiro, vezes 6 meses no semestre, vezes 12 meses no ano. É muito grande, é muito grande. É mais do que o serviço contábil que hoje o contador faz. Dá para o contador realmente desenhar um plano de financeiro próprio, né? É mais do que hoje o contador cobra pelo serviço contábil. Só isso. Impressionante, tá? Vamos para o próximo. Passa, Zé. Fundos. Se vocês olharem pelos valores, é bem menos, não é? É bem menos mesmo. Nem todos, a gente está sendo transparente. Nem todos os produtos são tão rentáveis quanto parecem. Eu tenho um fundo que paga mais do que isso, Vivi? Tem.
mas eu tenho um fundo talvez que pague menos. Isso é uma média. Eu não preciso que o contador conheça de produto, mas uma média de 1 milhão num fundo dá R$240. 100 mil já dá R$24. Perfeito. Um mix disso, porque eu não estou pensando em quanto eu vou ganhar, estou pensando no que é melhor para o cliente. Se eu pensar só no que eu vou ganhar, talvez eu aloque num risco maior e o cliente não fique satisfeito. Com certeza. Eu estou pensando no que é melhor para o cliente. Não necessariamente a gente sempre vai ganhar mais. Pode passar para o próximo, Zé. Vou correr um pouquinho porque tem muita pergunta. Câmbio. Vou dizer para vocês, eu sou apaixonado por câmbio, tá? Por quê? Baita produto. A XP hoje ela é referência no mercado em câmbio. Tá? A gente trabalha com todas as moedas, pessoal, ou seja, independente de qual tipo de moeda a empresa tem a necessidade para fechamento, pagamento de contratos, né, futuros, enfim, seja o fechamento de câmbio à vista, o spot ou futuro, a gente não tem Voltou. Pronto. A gente estava só comentando, né, o quanto o câmbio ele é assim um divisor de águas. Primeiro porque aqui na XP a gente tem uma mesa de câmbio referência. A gente trabalha com todas as naturezas, com todas as moedas, ou seja, independentemente de qual variação cambial esse cliente tenha, desde o euro, do dólar ou do dirham, né? Na Ásia, a gente tem essa cobertura ampla em termos de moeda e, principalmente, se for câmbio, fechamento à vista, futuro e até D+5, a gente consegue fazer sem nenhum tipo de chamada de margem, ou seja, sem nenhuma necessidade de aprovação de limite e, principalmente, galera, não tem taxa de fechamento por contrato, não tem taxa de banqueiro, então o cliente ganha muito mais eficiência na cotação, porque não tem tarifa. O câmbio na XP é um produtaço, eu acho que é um dos produtos que mais tem a ver com o contador. Na minha opinião, tem 2 produtos que é a cara do contador. Sim. Primeiro é a compromissada, porque o contador ele tem acesso ao fluxo de caixa do cliente. Segundo é o câmbio. Por quê? Qualquer cliente que queira importar ou exportar, ele vai precisar de um contador. Simples assim. Que ele vai precisar fazer a parte contábil. E ele tendo um parceiro comercial que ele faça isso e o apoie, ele vai ganhar nas 2 pontas. Com certeza. E é assim. É praticamente impossível o cliente fazer. Se o contador não perguntar aonde esse cliente está fechando o câmbio, certamente o cliente está fechando em algum lugar que não é. Ele tem que fechar em algum lugar. Mas se o contador já está desembaraçando, por que o contador não pode ganhar com a transação? Já fica simples. É mais fácil para o contador, é mais fácil para o cliente e é um ganha-ganha, porque é um produtaço. O produto é bom para o cliente, a gente cota, ou seja, a gente vai cotar e eu posso falar, eu coto com qualquer banco, eu não tenho perdido a operação, tá? E é um produto rentável para o contador. Olha os preços. Um contador que hoje faz 1 milhão de câmbio, poxa, não, mas 1 milhão é muita coisa. Não é tanta coisa. Vou dar um exemplo. Um cliente vai comprar a bicicleta elétrica lá da China. Como é que ele faz normalmente? Ele vai, paga metade, o fornecedor lá demora 30 dias, fabrica, o cliente paga mais metade, paga 100%, ele coloca no navio e vem para cá. Sim. Ok? É simples assim. Ele vai comprar um container de bicicleta, ele vai ter que fazer a compra. Ele vai ter que fazer a compra. Se ele tem essa demora nesse fluxo todo, ele precisa fechar uma moeda agora, porque a moeda pode subir. E aí, na hora dele fazer o pagamento, se ele não tiver essa proteção da moeda, vai inviabilizar a operação. Ou ele vai perder o lucro, ele não vai ter como pagar. Exatamente, pessoal. E aí, o câmbio ele é fundamental. E o cliente sabe disso. Então, é só falar para ele aonde você vai fazer o câmbio. Posso te oferecer uma proposta melhor? Indica para a gente que a gente fala. Acabou. Não precisa entender o que eu falei. Não, você só precisa ser o contador consultor dele. Basicamente é entender que fazer a pergunta certa, né, Léo? Porque identifica o cliente exportador ou importador ou tem algum contrato a pagar ou a receber que envolve moeda estrangeira. Acabou. Só fala com a gente que eu tenho certeza que o seu cliente vai ficar muito satisfeito com a solução. E o principal, né, gente, assim, de verdade, falando aqui, a gente trabalhou já em diversos bancos. Hoje em dia, quando a gente fala em cliente pessoa jurídica, boa parte deles já tem conta no Bradesco, no Itaú e no Santander. Né? Se você fosse trabalhar qualquer tipo de parceria, caso existisse com algum desses bancos, os bancos já são praticamente todos, né,
encarteirados ali pelos clientes. Quando a gente fala em marca XP Empresas, eu brinco que a marca ela é quase uma Disney, né, do mercado financeiro, então o cliente ele tem muita empatia, né, em entender o que a marca faz, e obviamente muitos deles ainda não têm relacionamento com a XP. Ou seja, vocês vão ter muito fácil acesso a poder trabalhar essa provocação em relação a, né, a possibilidade de cotação de um produto e se conectar aqui com o time do Leonardo. Fechado. Próximo, Zé. Seguros. Mesma coisa. O cliente já faz o seguro, ele tem a proteção, ele tem o hábito de fazer a proteção, ele tem a folha de pagamento. Quem cuida da folha de pagamento? É o contador. Não. O cliente tem folha de pagamento, quem cuida da folha de pagamento? Quem faz o recolhimento? É o contador. Então, se você já sabe que ele tem isso e quer disponibilizar, por exemplo, plano de saúde para folha de pagamento, fala conosco que a gente faz uma cotação. Um seguro de responsabilidade civil, um seguro residencial, um seguro patrimonial, para proteger o cliente. Fala com a gente que a gente conversa. Eu preciso saber quais são os benefícios? Não preciso. Eu só preciso entender que ele faz. Ou seja, ser contador. Mais nada. Quanto melhor o contador é, mais dinheiro ele vai ganhar com produtos e serviços financeiros. Isso Aqui, é fato. basicamente, seguro, gente, de forma muito simples, tá? A XP hoje ela é um hub de acesso a diversas seguradoras. Então, assim como você cota o seguro do seu carro, às vezes com o seu corretor, e ele acessa ali mais de 10 cotações, aqui na XP é a mesma coisa. A gente acessa diversas seguradoras e, através da melhor cotação, o seu cliente tem o livre-arbítrio de fechar, né? Tendo o contato aqui com o time da contabilidade.net. O que é bacana? Acho que todos os exemplos que a gente trouxe aqui, em termos de solução, basicamente fica muito claro que basta o contador saber fazer, mais uma vez, as perguntas certas. Você tem caixa, você tem uma reserva de caixa na sua empresa, né? Você hoje faz alguma exposição ou tem uma necessidade de fechamento de câmbio. Hoje você também tem algum fechamento de seguro, você já tem hoje seguros em relação à sua folha de pagamento, né? Seguro saúde ou seguro de vida para os seus funcionários, ou em relação a algum maquinário, enfim, alguma questão de seguros que envolva a empresa? Essas 3 perguntas básicas, são perguntas, vão fazer com que cada contador identifique a oportunidade e só com isso, né, Léo? Acho que já dá para a gente iniciar um trabalho bacana. E uma outra, eu estou compartilhando outras boas práticas, que é o seguinte, tem contadores que estão nos dando um voto de confiança e onde eles comunicam aos clientes dele que nós fazemos parte do ecossistema e que nós vamos apoiá-los com produtos e serviços financeiros. Então, eu ligo diretamente para a carteira dele. Ou seja, o contador não precisa nem ligar. Eu vou entrar em contato com a autorização do contador. Eu vou entrar em contato com a carteira dele e me identificar como parte do ecossistema dele e marcar uma visita para ver se faz sentido tudo isso que eu estou falando. Porque às vezes o contador não conseguiu nem identificar ainda porque ele está na correria do dia a dia. Nós ligamos, vendemos e o contador ganha. Simples assim. Eu queria começar a responder algumas perguntas do chat. Tá bom? Eu tô curiosa. Tem muita pergunta aqui. Zé, se passar, você me ajuda. Vou tentar ver aqui. Vamos lá. Ó. O Rafael Kurosaka. Tudo bem, Rafael? Boa noite, obrigado pelo privilégio aqui de estar conosco. Ele perguntou assim, como é feita esta remuneração? Pelo que parece, é um percentual, mas como é feito esse cálculo? Obrigado pela pergunta. Está no contrato de prestação de serviço. É 0,25% do lucro líquido da operação. Cada produto tem uma lucratividade. Alguns é pagamento único, alguns é todo mês, alguns é a taxa de administração, outros é spread. Nós sempre vamos estar prestando contas para vocês uma vez por mês de tudo que o seu cliente fez e da remuneração que você vai ter. Tá bom? Simples assim, gente. Simplesinho, claro, simplesinho, está descrito no contrato de vocês. Tá bom? Rafael, espero ter respondido. Boa noite. Márcio Ferreirinha. Tudo bem? Boa noite, Márcio. Existe diferença entre XP com especialista e app da XP na parte de seguros? Um pouco do que a Vivian falou. Sim. O assessor hoje, ele faz o trabalho de consultoria para ver qual é o melhor produto de seguros que o cliente precisa, leva para uma corretora e cota. Pelo app ele consegue fazer isso parcialmente, porque ele não vai ter todas as informações necessárias, por exemplo, que o contador tem. Então, o ser humano nesse processo, junto com o contador, ele é fundamental, se mostrou mais eficiente, porque a gente entende
a especificidade, cota, ver qual é a melhor seguradora, qual é o melhor preço. E vou dizer mais, viu, gente? Essa parte, isso é um salvo engano, né? Às vezes em câmbio, principalmente, né, Léo? Às vezes o cliente fala assim, não, eu não tenho interesse em cotar nenhum banco, eu já tenho um câmbio com fechamento automático pelo meu aplicativo lá no banco XYZ. Mas, gente, tudo que é automático tem um preço. Cuidado. Então, entendam que façam uma provocação e levem para o cliente se a gente pode fazer uma cotação sem compromisso. É só uma cotação, porque tudo que é automático faz com que o cliente tenha distância em relação à negociação de spread e, obviamente, o banco geralmente trabalha com targets e spreads maiores, então fiquem espertos com isso. E fora isso também, quando há um sinistro do seguro, eu acho que a gente já passou por isso, se a gente contrata automaticamente, não, mas eu coloquei isso daqui, não, mas não contemplava, não ficou claro para mim. Se você não tem um ser humano que possa ajudar, fazer uma solicitação, poder tratar um caso de exceção, não faz sentido. O que mais? Antônio/Júlia, ACT Assessoria Contábil. Boa noite, tudo bem? Preciso saber a aplicação do Banco do Brasil. Taxa, por exemplo, 2%. A XP, a taxa é maior? Vamos lá? Isso é muito importante, tá? E muito obrigado pela pergunta, que eu acho que essa pergunta é uma pergunta de todos. Hoje a XP, ela é o número 1 em assessoria de investimento. Então, assim, eu estou tranquilo em relação a isso. Porém, tudo depende do perfil do cliente. A possibilidade de ganho, ela é proporcional a quanto de risco o cliente está disposto a correr. Então, eu tenho um produto, a XP gosta muito de diversificar. Por quê? Porque na diversificação, quando o papel está indo melhor, o outro talvez não esteja tão bem. Então, o cliente está sempre ganhando na média. É isso, ok? Gente. Do que você apostar todas as fichas num produto só. Se você botar tudo num produto só, se aquele produto for bem, caramba, o cara inventou a roda. Agora, se for mal, ele perdeu a oportunidade durante o período inteiro. Então, nós temos por costume diversificar um pouco dentro do perfil do cliente. Por exemplo, eu tenho um perfil conservador. Eu não vou colocar papel em bolsa. Ok? Eu tenho um perfil moderado. Então, esse é o meu trabalho. Então, sim, nós hoje oferecemos taxas super competitivas, principalmente em relação, humildemente, principalmente em relação aos bancos de varejo. E aí, complementando, gente, a gente aqui na XP, a gente trabalha com praticamente 50 emissores bancários em renda fixa, então o cliente consegue diversificar não só a aplicação em renda fixa no Banco XP, como mais de 50 bancos, título público, crédito privado, a gente acessa mais de 150 gestoras de fundos e, claro, todo o time aqui auxilia com a contabilidade.net a conversa com o cliente para entender se esses 2% que o banco está oferecendo é um produto que está adequado ao perfil e à sazonalidade e necessidade de caixa daquela empresa, porque, obviamente, como o Léo colocou, quanto mais rentabilidade, mais soluço e volatilidade esse caixa também vai ter. Outra pergunta do Antônio/Júlio, da ACT Assessoria Contábil. Toda operação é direto com a XP e o acesso da conta XP é somente com o cliente? Sim, por uma lei de proteção de dados. O contador ele não vai ter acesso à conta do cliente, ok? Ele vai ter acesso à remuneração dele, que ele teve com os produtos, mas ele não pode ter acesso por uma lei de proteção de dados. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Acho que essa pergunta pode ser de bastante gente também. Deixa eu ver aqui. O contrato fala de multas que pode ocorrer para o contador pagar. Como funciona essa questão mesmo? Vamos lá? A única multa que o contador está sujeito a pagar é se o contador exercer uma atividade de assessor. Então, isso não pode, gente. Não pode por contrato. Nós temos um órgão regulador, que é a CVM. Sim. Ela só permite que a gente indique produtos de investimento através de uma certificação. Então, a única penalidade prevista em contrato é não tenha atividade de assessor. Importante. Tem atividade de contador. É a única. E eu estou 100% à disposição. Eu vou colocar no final, mas qualquer coisa pode colocar no chat o telefone do escritório de apoio. Vocês podem tirar todas as dúvidas por lá, além das que eu tirei aqui. Zé, eu acho que não ficou nenhuma pergunta. Ficou alguma pergunta que... Tem mais alguma pergunta? Ficou quicando que eu não respondi? Tiveram perguntas repetidas, tá? Na compromissada, se o valor é recorrente, é mensal. Isso. Tá. Igor, Compromissada. A compromissada é recorrente se todo mês ele permanecer com esse saldo médio.
é recorrente mediante o saldo médio parado lá. Deixou o dinheiro parado durante 30 dias, ou menos, 10 dias, 15 dias, 5 dias. O dinheiro que ficou proporcionalmente a gente paga. É todo mês, sim. É isso mesmo, né? Parece loucura, mas não, é isso mesmo, tá bom? E o principal, né, gente? Toda empresa tem recorrência desse caixa operacional pelo motivo que eu comentei da política de caixa mínimo. Então, fica aí a provocação do quanto vocês podem fazer de receita. E o que a gente conseguiu com a XP? A XP está sendo muito parceira, porque ela acredita muito nos contadores, exclusivamente para o mês de agosto. A gente está lançando uma campanha para os contadores, que além desta remuneração que o contador já tem direito, a gente vai pagar mais. É isso mesmo, Léo? É isso mesmo. É isso aí. Pode passar, Zé. Vamos trazer os detalhes aqui, pessoal. Vamos lá. A campanha vale até 31 de agosto. O contador que trouxer a cada 1 milhão de investimento, 1 milhão de investimento, pode ser o que for, CDB, compromissar, qualquer coisa de investimento, o contador, além da remuneração que a gente já falou, ele vai ganhar mais R$500. Gente, simples assim. Fez, levou. Além da remuneração. É isso mesmo. A gente está fazendo um incentivo para o contador. Incentivo financeiro, tá, gente? Não é incentivo de tapa nas costas, nem muito obrigado. A gente está fazendo um incentivo financeiro para o contador. Financeiro. A cada 1 milhão indicado. Pode ser de mais de um cliente? Claro que pode. Eu tenho de 100 mil, 50 mil e tal, não sei o quê. Juntou tudo. Deu 1 milhão, R$500 para o contador. 2 milhões, R$1.000 para o contador. E outra coisa, eu pedi mais, né? Eu sou pidão, eu pedi mais. Pediu mesmo. Pedi mesmo. Os três contadores com maior volume de captação vão ganhar uma visita na XP aqui em São Paulo. Vão vir me conhecer. Conhecer Vivian Campelo. Vão dar uma volta e conhecer um pouco dessa estrutura, entender, fazer pergunta, tirar foto, postar, e colete, e tudo que pode acontecer. Vou ter o privilégio de poder apoiar e ser um mestre de cerimônias aqui. Né? Achador nada. Eu sou fornecedor dos contadores. Eu trabalho para os contadores, tá? A gente vai fazer uma agenda muito especial para receber vocês aqui. Como eu comentei, a gente fica na Faria Lima, aqui em São Paulo, e a sede tem hoje uma estrutura de atendimento comercial, mesa de renda fixa, mesa de renda variável, private, empresas. Então, poxa, nada melhor do que, acho que, simbolizar, né, esse momento dos nossos maiores contadores recebendo vocês aqui e chancelando, né, a presença, essa parceria e registrando esse momento. Então, vai ser um prazer recebê-los aqui. Quero ver quem vem, né, Léo? Vamos tirar foto, postar. Instagram da Vivian bomba. A Rayane, várias palminhas aqui. O Fábio teve várias interações. A galera acho que gostou aqui em relação aos termos para os contadores. Interajam aqui, que para a gente é super importante. Falou de financeiramente, contador gosta. É isso mesmo. Contador, acabou. Só parabéns. Ou nem um muito obrigado que o gerente de banco te dava. Agora vocês vão ganhar dinheiro. Dinheiro. Algo que vocês já deveriam estar ganhando há muito tempo. Com certeza. Hoje o contador, de fato, faz parte do mercado financeiro. Sem dúvida. De fato, sempre fez. Mas agora faz de fato, porque parte do bolo o contador vai levar. Isso é justo. Na minha cabeça, isso é justo. Com ok? certeza. Zé, passa mais um pouquinho. Eu vou mandar isso aqui. Pode passar. Até por conta do horário. Próximos passos, ok? Primeiro, eu ainda não possuo contrato de bank. Vivian, sabe o que é contrato de bank? É o contador me autorizando a remunerar ele. Eu só posso dar o dinheiro para o contador se ele falar assim, ó, quero. Exato. Aí eu tenho que remunerar ele. Consegue, senão eu não posso. dar o início. Porque não é por fora, é por dentro, é sério. É contabilidade.net e a XP. É sério. Então, preciso de um contrato firmado entre nós para que eu possa te remunerar. Me autoriza a te remunerar. Ainda não possuo contrato de bank. Léo, como é que eu faço? Eu quero ser remunerado, eu quero ganhar esse dinheiro que você falou. Entre em contato com esses telefones. São pessoas especiais que vão ajudar vocês em todos os temas. Segundo cenário, Léo, já tem um contrato de bank. Como é que eu faço para indicar? Nesse telefone, nós temos, como eu tinha dito, 4 assessores incríveis. Tiago, Bruno, Nicolas e Giovana. Eles estão 100% do tempo disponíveis para atender vocês. Disponíveis 100%. E conectados com o meu time aqui de especialistas. Totalmente conectados. A XP está nos apoiando de uma forma incrível.
e disponibilizando isso tudo. Então, novamente, contador, se você não assinou o contrato de bem, que corre para assinar, que dá tempo de você ganhar essa campanha esse mês ainda. Campanha só para agosto, hein? Campanha financeira. Se você já assinou, fala com um dos nossos assessores, que a gente vai te ajudar a falar com seus clientes, ou vamos falar diretamente como você preferir, para que a gente possa ganhar dinheiro e ter essa remuneração diferenciada, que o contador já merece há muito tempo. E é super simples, gente, porque basicamente são 2 etapas. Se o contador ainda não tem o contrato de banking, basta ele acessar esse telefone do número do cenário 1, e é super fácil, né? É super simples o processo. Pelo WhatsApp, vai falar com o WhatsApp, vai ter um retorno, a gente explica o contrato, se tiver alguma dúvida de alguma cláusula, a gente explica, assinou o contrato, você está me autorizando a te remunerar. Já assinei o contrato. Como é que eu faço, Léo? Indica o cliente. Léo, eu não vou conseguir indicar. Eu posso mandar uma mensagem padrão e mandar essa carteira? Pode. E aí eu queria compartilhar. Zé, você tem aquela arte? Aquela arte da Marco? Isso é legal da gente falar. Porque, basicamente, hoje, os contadores, né, Léo, nessa etapa número 2, dos contadores que já estão com os contratos de banking, vocês podem fazer a interação, né, no 1 a 1 ali no WhatsApp ou no telefone, mas eles podem também interagir com uma lista maior. Então, por exemplo, eu queria compartilhar uma ação que um contador, ele me deu autorização de fazer isso, tá? Um contador que é o Glauber, da empresa Marco Contabilidade. Ele está disponibilizando para a gente toda a carteira dele para que a gente possa atuar. Bacana. Ele é um dos contadores que mais angariou já negócios e já é um dos contadores que já está sendo remunerado em relação aos produtos e serviços financeiros que a gente comercializou com os clientes dele. E o que ele fez? Léo, eu tenho uma quantidade de clientes relevante, eu não tenho como falar com todo mundo. Ele mandou para nós fizemos uma arte com o nome da XP e o logo da marca, para ele poder... Uma coisa bem exclusiva. Exclusiva. Não. Personalizada. Mas está disponível para todos os contadores. Aí sim, né? Está disponível para todos os contadores. Você pode botar a sua marca, mandar para os seus clientes, para o nosso time entrar em contato. Eu vou compartilhar com vocês. Você consegue? Está te mandando aí? A gente vai tentar só um minutinho que a gente tela. Vai mandar na tela. Podemos responder pergunta enquanto isso. Quais são as perguntas? Fala para mim. Vamos lá, escritório contábil. Tem um cliente que está na XP. Ele pode migrar para contabilidade.net? Pode. A gente busca clientes novos, ok? Busca clientes novos. Esse é o nosso objetivo. Agora, se ele de alguma forma já tem ou não tem um relacionamento com o escritório dele, traz para a gente que a gente vai dar todo o carinho e atenção, porque a gente tem um diferencial que é o contador hoje. Ok? Isso. Mas a gente busca fazer negócios com... A gente tem um índice de penetração em pessoa jurídica de 1% a XP. Nos clientes de pessoa jurídica, tá? Na pessoa física, a XP hoje lidera. Com certeza. Mas na pessoa jurídica, 1%. E os contadores vão ajudar a XP a entender e a XP vai nos ajudar a apoiar os clientes. Outra pergunta, Zé. Obrigado, tá? Escritório Contábil, muito obrigado. Qual é a outra pergunta? Existe remuneração sobre carteira de ações e cartão de crédito? Existe remuneração sobre carteira de ações e cartão de crédito? Existe. Existe remuneração sobre tudo, gente. O que o escritório ganhar, o percentual de vocês também. Aqui a gente trouxe os produtos Eu só trouxe os principais, tem muitos produtos. Mais escaláveis, pessoal. Aqui a gente trouxe só os principais para vocês terem uma mensuração da receita real. Mas existem outras formas, né? A gente tem crédito, COI monetizado, a parte de mercado de capitais para empresas que têm ali um faturamento maior, enfim, tem outras soluções que a gente não trouxe no simulador de receita, porque realmente o nosso tempo aqui é curtinho, mas todas elas vão vir detalhadas em contrato e vocês vão ter, claro, a remuneração em relação a todas elas, tá? Ó, o Alexandre Martins botou uma pergunta importante. Tenho parceiras com outras empresas como seguros. Devido a essa exclusividade com a XP, não posso assinar esse contrato. Pode ser alterada a exclusividade? Pode. Eu vou pedir para você entrar naqueles telefones, entre em contato com a gente que a gente avalia. Tudo bem? Você vai me falar qual o tipo de produto que hoje você tem exclusividade, para que a gente possa fazer algo específico. Porque também não faz sentido para a gente você poder distribuir produtos de todos, até porque por dentro só nós fazemos. Tá? Os nossos concorrentes fazem por fora, fazem de uma forma diferente. Então,
eu vou pedir para vocês compartilharem comigo. Pode entrar em contato nesse telefone. Vou ter o maior prazer em a gente debater o contrato. O contrato nosso é muito sério, feito por uma empresa super gabaritada. Então, eu tenho certeza. Olha aí, ó. Entrou na tela, gente. Vamos lá. Glauber, muito obrigado pela oportunidade. Este é o template que você pode enviar para o seu cliente com a sua marca. Aquela marca ali, Marco Contabilidade Consultiva, é a marca do Glauber, vinculada à XP. Você pode botar isso em rede social? Pode. Posso mandar pelo WhatsApp? Pode. Eu posso mandar por e-mail? Pode. Você pode se comunicar com o seu cliente como você quiser. Gente, isso aqui é magnífico, hein, Léo? Não, isso é incrível, isso é diferente. E fica profissional, né? Fica diferente, fortalece. E aí, quando a gente liga para poder vender para você, porque eu sou fornecedor do contador. Perfeito. Eu sou a equipe de venda do contador. Tem contador que fala assim, eu não tenho equipe de venda. Tem sim, eu sou a equipe de venda do contador. Então, quando ele faz isso, ele nos credencia para que a gente possa ligar e falar, tudo bem, eu faço parte do ecossistema, eu tenho privilégio de falar isso, tá? Eu faço parte do ecossistema da Marco Contabilidade e posso te apoiar com produtos e serviços financeiros. Posso marcar uma reunião com você para entender melhor como posso te apoiar? Simples assim. Muito legal, Léo. Depois que ele manda esse template para o cliente, fica mais simples, mais fácil, o cliente se sente empoderado, ele valoriza, ele fala com o contador e a gente dá feedback para o contador. Ó, consegui falar, não consegui falar. É muito claro e muito simples. E olha como isso agrega valor até em relação ao que vocês já fazem de trabalho e podem buscar, né, um novo patamar, que é o que eu estava comentando aqui no início da nossa live. Porque realmente, assim, acho que essa junção de solução com atendimento faz total diferença para vocês em relação ao qual o valor que vocês vão ter em relação ao cliente, né? E quanto está agregando na ponta final. Ó, vou responder rapidinho algumas perguntas que apareceram aqui por causa do horário, tá bom? Vamos lá. Vamos ter conteúdo de marketing? Esse é o seu conteúdo de marketing. Pode divulgar, não tem problema nenhum. Quero essa foto, Karine, só falar com o nosso time que ele vai disponibilizar para você, tá bom? Peraí, teve alguma outra pergunta? E tem um recado aqui, legal também. Pode falar. Para o cliente final, como o cliente ele se tornando, obviamente, parceiro junto à contabilidade.net e a XP Empresa, uma vez que ele já tem conta na XP, ele pode ter acesso toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Amanhã a gente tem uma live, né? Então, toda quarta-feira, às 9 da manhã, a gente faz uma live para os clientes XP Empresas sobre mercado e perspectivas de cenário. É uma live muito bacana, Léo, onde a gente deixa todo o nosso time de economia trazendo visão, né, não só em relação ao cenário internacional, cenário Brasil, perspectivas de setor, e o cliente consegue interagir com o nosso time via chat e microfone. Então, mais do que produto, mais uma vez, o contador ele pode levar esse diferencial para que o cliente, né, através da Contabilidade Net com vocês, tenha esse tipo de acesso também aqui por parte institucional do XP Empresas. Com certeza. Rafael Mactura, também, novamente, obrigado pela participação, tá, Rafael? Cliente pessoa física, também temos remuneração? Sim, também temos. O que vocês trouxerem de negócio a gente faz, não tem problema nenhum, tá bom? Pessoal, eu acho que eu cobri todas as perguntas. Se tiver alguma no chat depois que eu tenha passado, faço questão de estar respondendo. Isso é legal, essa pergunta dele, porque hoje, apesar da gente estar falando de XP Empresas, o cliente é um grupo econômico, não é? Então, às vezes, por trás de um CNPJ tem diversos CPFs e vocês, como contadores, podem naturalmente indicar tanto a empresa quanto os sócios, e o escritório faz o atendimento do grupo econômico. Isso é bem importante. Ó, o Alexandre colocou aqui, ó. Podemos receber essa apresentação ou algumas outras simulações? Claro que sim, é só falar com o nosso time. Vamos lá. Alexandre, assinou o contrato de banking? Fala com o nosso time de assessores direto. Não assinou o contrato de banking? Preciso que você assine o contrato de banking para eu disponibilizar o conteúdo para você. Fechado? Pessoal, preciso me despedir da Vivi por causa do horário. Já estamos aqui estourando o limite. Foi produtivo, né, Léo? Isso, mas antes do fechamento eu queria só sintetizar. Assinou o contrato de banking, fala com o nosso assessor. Nos dê a oportunidade de fazer como o Glauber fez, por exemplo. De multiplicar com a carteira. A gente vai ganhar velocidade com vocês. Não assinei ainda o contrato de banking. Fala com a nossa equipe, corre que dá tempo de ganhar esse dinheiro no mês de agosto. Semestre começou, né, Léo? Acho que pensando em planejamento, né? A gente tem aí alguns meses para o fechamento de 2023
E muitas empresas, naturalmente, elas precisam desse tipo de proximidade. Agora é a hora. E, obviamente, vocês, né, na parte financeira também se programam em relação ao fechamento financeiro do seu negócio. E então, essa receita adicional, né? Faz a bem diferença. calhar, né? E eu quero ver quem vão ser os 3 top performance aí Vou tirar uma foto aqui, pô, campeão. para eu recebê-los aqui. Top. Vai ser um prazer, mais uma vez, Léo, obrigada pelo convite. Agradeço. Vocês estão fazendo um trabalho assim excepcional. Em nome da XP Investimentos e do XP Empresas, eu de verdade quero ressaltar que o trabalho seu, junto do Pedro, enfim, de todo o time, que vem sendo espetacular. E continuem contando comigo e com todo o time XP Empresas aqui. Poxa, eu que agradeço. A XP tem sido mais do que uma parceira, sabe? Ela tem sido uma escola para gente. E eu estou encantado em como ela tem nos tratado e nos apoiado, querendo entender o contador. Eu sou um representante do contador no XP. Eu sou só o representante deles. Eu sou a equipe de vendas do contador. Eu talvez seja o elo que o contador precisa para ser remunerado por algo que ele sempre fez. Eu acho que a XP foi a empresa, o banco, que viu isso e está nos dando a oportunidade de apoiar o contador durante esse processo. Então, eu que agradeço. E vamos ter mais lives. Gostei de fazer aqui, tá? Gostei Foi da ótimo, mesa né? aqui. Vocês gostaram, bacana, gente? Então, várias reações aqui. Acho que o pessoal gostou. Posta foto, compartilha, faz tudo. Queria agradecer. Marquem o escritório com @contabilidade.net, para quem não tem o Instagram. Isso. O meu é @viviancesto, sesto.xp. E espero revê-los, né? Isso aí, mais uma vez. Obrigada, pessoal, Léo. Mais uma vez. Obrigado, Vi. Obrigado, pessoal. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.